que já fica um primeiro alerta. Você já saiu do culto e aí você foi comer pizza com seus amigos. Aqui em Marília, eu costumo ir na Porto depois do culto. Aí você fala assim, nosso culto foi uma bênção. E aí você começa a identificar que o culto é uma bênção, não por causa da presença de Deus, não porque o grupo de pessoas que pertencem a Deus, que foram chamados por Deus, está reunido, clamando ao Senhor, e o próprio Deus se faz presente, e a bênção é estar na presença de Deus. Não. Você identifica que o culto é uma bênção porque alguma necessidade sua foi atendida. Seja a necessidade de ouvir uma música legal, impactante, que mexe com as suas emoções, que mexe com o momento de vida que você está vivendo, ou uma palavra que atende às suas expectativas. Percebe que o centro do culto tem a ver com o próprio Cristo, e não tem a ver com as nossas necessidades. Sim, as nossas necessidades serão atendidas no culto, mas não porque o culto foi feito para atender as nossas necessidades, mas porque quando estamos na presença do nosso Criador, do nosso pastor, nós temos tudo o que precisamos, que é exatamente o que Salmo 23 fala. O Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada, eu tenho tudo. Então percebe, o culto é uma bênção na nossa vida? Ele tem que ser uma bênção na nossa vida, mas não porque as nossas expectativas estão sendo supridas a partir do serviço que outras pessoas estão entregando ao Senhor. Não, o culto é uma bênção porque lá eu me juntei com outros irmãos da mesma família na fé, me prostrei diante daquele que é o meu Senhor, o meu Criador, e eu desfrutei da presença dele. Por isso que o culto é uma bênção. Então, a definição de culto é o meu serviço ao Senhor, e não o serviço de um povo à minha necessidade. Inverte essa lógica, mude a maneira como você analisa ou memoriza ou fica refletindo sobre aquilo que foi o culto no domingo. Então, quando você sair do domingo à noite para comer com seus amigos ou almoçar com seus amigos, com a sua família, mude a perspectiva de análise do culto. O culto é uma bênção, sim. Foi uma bênção, sim, porque eu pude desfrutar da presença do meu Deus. Tudo bem? Vamos para frente. Se nós temos uma definição de culto, nós temos um criador do culto, que é o próprio Deus. Então, veja, Deus quer ser adorado. Ele é digno da nossa adoração porque ele é o criador. Mas é importante que você entenda que a maneira como nós vamos adorar também é dita por Deus. Então não é porque nós temos que adorar que nós podemos adorar a Deus do jeito que a gente quer, do jeito que eu acho que é legal, do jeito que eu quero adorar, do jeito que eu sinto que é o melhor jeito. Não, a gente não faz isso com aquele que é o Criador e o soberano de todas as coisas. Nós adoramos a Deus e nós entregamos o nosso serviço comunitário ao Senhor do jeito que o próprio Deus instituiu, porque Ele é o Criador do culto. Ele que instituiu isso como uma regra para a nossa comunidade, para a nossa vida pessoal. Então a gente tem em Efésios capítulo 1, abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 1. Olha só, Efésios capítulo 1, a partir do verso 3 diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Já começa assim, todo louvor seja a Deus, que nos abençoou com Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. E aí ele fala, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Conforme o bom propósito da sua vontade. Não é conforme a nossa vontade. Conforme aquilo que a gente entende. A vontade de Deus, o propósito de Deus. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade.
Agora, esses últimos versos. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia que Deus nos resgatará como sua propriedade para louvor de sua glória. A ideia aqui, entre muitos assuntos que Paulo fala à igreja de Éfeso, mas percebe a ênfase que Paulo traz para tudo o que está acontecendo e todo o plano que Deus estabelece é segundo a sua própria vontade para louvor da sua própria glória. Então, o próprio Deus cria, idealiza esse povo, cria, salva, resgata, santifica, chama para si, para que esse povo o adore. Então, o Senhor é o criador do culto. É uma iniciativa graciosa de Deus. E aí, Ele manifesta a sua presença. A gente vê em Mateus capítulo 18, verso 20. A gente já leu esse texto aqui em algumas aulas passadas. A ideia é que, em Mateus capítulo 18, a gente vê ali sobre a disciplina, sobre como que um irmão tem que ser disciplinado. Mas, em algum momento ali, depois que aquele irmão não atende à correção, Jesus fala assim, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei ali. Ou seja, trata sim de um texto de disciplina, só que percebe que quando as pessoas se juntam em nome do Senhor, o próprio Deus manifesta a sua presença. E isso é muito importante para nós em um culto público. Então, é uma iniciativa graciosa do Senhor, onde Ele manifesta a sua presença, Ele se revela a nós. Olha só, vai para frente um pouquinho em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, diz assim, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preenche a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Então, nós já temos essa riqueza, esse preenchimento de vida, o conhecimento da vontade do Senhor, principalmente da vontade salvadora do Senhor. Então, Ele se revela a nós através da sua palavra revelada. Ele concede a participação através dos sacramentos. Nós podemos chegar e sentar na mesa e ceiar com o Senhor, partindo do pão e bebendo do vinho. Ele também converte o incrédulo. Então, esses 2 textos eu não vou ler por conta do tempo, mas esses 2 textos falam justamente sobre isso, sobre o próprio Deus chamando essas pessoas para serem parte da família dele. Em 1 Coríntios capítulo, eu vou até abrir aqui, eu gosto muito desse texto, tá? 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 26, diz assim, lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. E a ideia aqui, o que Paulo está dizendo, lembra-se, você não era digno, você não tinha conhecimento, você não tinha instrução, você não tinha poder, diante do Senhor você é um nada, mas o próprio Deus escolheu você. Então Ele chama a gente a participar, Ele gera esse convite, Ele traz o convencimento do pecado, da justiça e do juízo para o incrédulo, e Ele nos edifica e nos santifica. Então o ajuntamento do povo edifica uns aos outros. Então, já que eu estou na primeira carta aos Coríntios, eu vou ler o capítulo 14, você pode acompanhar comigo. 14, verso 26. Olha só. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Então, o Criador do culto, Ele cria o culto, Ele manifesta a sua presença, Ele se revela, Ele convida as pessoas à sua mesa, Ele convence o pecador dos seus pecados e tudo isso acontece para a edificação do corpo de Cristo. Então, o próprio Deus, Ele cria o culto, essa ideia fantástica é criada pelo próprio Deus
e ele já fala o que vai acontecer nesse culto, o que tem que acontecer e o que é o culto e os benefícios do culto. Então, nós temos uma definição, é um serviço ao Senhor, nós temos um Criador que é o próprio Cristo e essa iniciativa de Deus de nos chamar para esse ajuntamento da sua família, e nós temos também motivos para cultuar. Então, eu vou ler Romanos capítulo 11, verso 36, um texto bastante conhecido também, que diz assim: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Por que que nós nos reunimos como igreja em um culto público? Para a glória de Deus. Lembra de Efésios capítulo 1, tudo que Deus faz, toda a predestinação, todo o plano salvador, toda a justificação, o selo do Espírito Santo, tudo isso é conforme o bom propósito do Senhor para louvor da sua glória. Então, tudo que nós fazemos e todo o plano de Deus é para glorificar ao nome dele. Então, se a gente se ajunta em um lugar para glorificar, para cantar, para ouvir a palavra, isso, em primeiríssimo lugar, é para a glória de Deus. Segundo, para o nosso bem mútuo. Então, eu vou para a glória de Deus, eu vou para glorificar a Deus. Ele manifesta a sua presença e essa manifestação da presença gera um bem mútuo, porque a simples convivência com outras pessoas que também creem em Jesus Cristo gera essa bênção que é essa ajuda mútua, esse edificar do corpo. Então, quando vários irmãos, vários crentes se ajuntam para glorificar a Deus, a presença de Deus e o simples ajuntamento gera esse amadurecimento, esse avanço e gera esse bem mútuo para todos aqueles que participam e, por fim, isso é um testemunho para os de fora. Então, as pessoas sabem, ali tem um grupo que se reúne para glorificar a Deus e eles vão dar testemunho, então eles se juntam, eles são identificados, eles têm uma característica especial, eles têm um jeito de viver diferente de todo mundo e isso é testemunho para os de fora. Então, as pessoas olham para a igreja, as pessoas olham como o culto acontece, as pessoas olham para a liturgia, as pessoas olham para o templo, como o templo está, onde as pessoas estão se ajuntando, os horários, as pessoas olham para tudo, elas observam, e nós precisamos fazer isso da forma correta para que isso seja testemunho. Então, pensando em culto, nós temos uma definição, nós temos um criador e nós temos um motivo. Tudo bem? Então a gente tem 3 etapas aí do nosso entendimento a respeito de culto. E eu espero do fundo do meu coração que isso afaste da sua mente, do seu coração, das suas concepções, que o culto é esse momento que você vai na igreja para ser renovado, para que lá você possa ouvir uma palavra abençoadora para você viver o resto da sua semana. Não. Você vai lá para glorificar aquele que te criou e que é digno de toda a honra e toda a glória. Você será abençoado, sim. Você terá suas demandas atendidas não só por Deus, mas pela comunidade que Deus estabeleceu ali. Mas, em primeiríssimo lugar, o princípio fundamental do culto é glorificar a Deus. Você vai para a igreja para glorificar a Deus. Afasta esse pensamento egoísta. Lembra quando a gente falou semana passada sobre reino de Deus, que a gente acha que o reino de Deus diz respeito a só a nossa salvação e como eu vivo a salvação e como eu posso ser beneficiado com a minha salvação? É justamente isso, esse tipo de egoísmo gospel que gera essa mentalidade a respeito do culto. Eu vou para o culto achando que tem a ver comigo, com as minhas necessidades. Afasta isso do seu coração, meu irmão. Vá para a igreja, vá para o culto público, porque você foi chamado por Deus para glorificar o nome dele. Essa é a vontade daquele que criou os céus e a terra. E você será abençoado certamente, porque a presença de Deus será manifesta, porque você vai encontrar irmãos na fé e você vai ser abençoado, inclusive, nas dificuldades do convívio entre os irmãos, tá bom? Então, nós temos uma definição, nós temos um criador e nós temos motivos. Agora, vamos ver alguns tipos de culto, tá? Eu vou ser mais rápido nisso, tá? Até porque é bastante intuitivo. Primeiro, culto familiar. E aqui, Deuteronômio capítulo 6, um texto muito conhecido, falando sobre a responsabilidade dos pais inculcarem nos filhos a lei do Senhor, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, sentado à mesa, escrevendo nos batentes das portas, amarrando, escrevendo na terra, enfim. Essa ideia de culto familiar. Então, é um serviço ao Senhor, agora com a minha família. Eu junto a minha família e eu vou servir ao Senhor, eu vou glorificar ao Senhor.
eu vou ter a presença de Deus manifesta ali naquele culto, porque eu estou glorificando, eu estou cantando, eu estou me prostrando e eu estou ouvindo a vontade dele revelada através das Escrituras. E eu vou fazer isso como família, tá? Isso é instituído pelo próprio Deus a partir de Deuteronômio capítulo 6, onde fica muito estabelecido. Eu vou ler, que eu acho que é importante. Eu não ia ler não para ganhar tempo, mas talvez esse seja um dos cultos que a gente mais negligencia e gera um impacto enorme na sociedade. Olha só. A partir do verso 6. Aliás, vou ler a partir do verso 4. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe ordeno. Repita com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre as mãos e prenda-as na testa como lembrança. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. A ideia é que a família precisa inculcar, precisa sempre servir ao Senhor, amando o Senhor e amando a sua vontade. Então, o culto familiar é essa ideia de a família amando ao Senhor, respeitando a sua lei, se debruçando sobre a lei de Deus, tá? Eu lembro, por exemplo, do meu bisavô aqui em Marília, chamava Domingos. Ele fazia culto doméstico, né? Esse culto familiar também tem outro nome, culto doméstico. Ele fazia esse culto familiar, culto doméstico 2 vezes por dia, todos os dias. Ele fazia logo pela manhã e ele fazia o finalzinho da tarde, comecinho da noite. E o meu bisavô era um homem bastante rígido, assim, bastante formal, tradicional. Então, no culto doméstico, só estava a maioria dos dias era ele e minha bisavó, pois ele vestia terno e gravata para cultuar no culto doméstico. Então, meu bisavô vestia terno pelo menos 2 vezes por dia para poder cultuar de manhã e à tarde. E ele fazia isso todos os dias. E quando a gente ia na casa do meu bisavô, todo mundo tinha que participar do culto doméstico. Hoje, a minha família, por exemplo, a gente tem algumas práticas ainda de culto doméstico, mas não família nuclear, família geral, com primos, vó, tios e tias e agregados. A ideia de que na Páscoa e principalmente no Natal e em algumas outras datas importantes para nós, a gente se reúne como família e a gente cultua o Senhor. E todo ano a gente tem um tema da família. Esse ano o tema da nossa família é legado. Então, todas as vezes que a gente se reúne para cultuar o Senhor, a gente medita sobre a ideia de legado e o legado que a família vai dar. E tudo isso é um culto familiar. Então, é uma prática que precisa voltar a ser comum no meio cristão, tá? Segundo culto, vou ser mais rápido, é o culto individual. O texto de Mateus 6, capítulo 6, é quando Jesus vai ensinar sobre a oração do Pai Nosso e ele fala assim, olha, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, que o teu pai te vê em secreto, vai te ouvir. E a ideia é, tenha o seu tempo devocional. O culto individual é o seu devocional, o seu tempo individual com Deus. E Jesus fazia muito isso. Jesus rotineiramente se apartava dos discípulos e ficava em oração durante muito tempo, falando com o Pai. Então, o próprio Cristo nos ensina a ter esse momento de culto, de serviço ao Senhor, de se entregar, de cantar, de se prostrar diante do Senhor, se debruçar sobre a sua palavra todos os dias de forma individual. Salmo 1 fala sobre isso, de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Então, o culto individual, o devocional também é muito importante. Tem um livreto muito bem referenciado, eu já li também, é um livro bastante prático, não é nada extremamente profundo, que é Disciplinas Espirituais, acho que, se não me falha a memória, Richard Foster. Se você não tem a prática da devocional ou de outras disciplinas espirituais, essa é uma leitura que vale a pena para você entender como que você pode ter disciplinas espirituais, tanto para cultuar o Senhor, mas também para fortalecer a sua caminhada cristã. Outro culto como vida, e essa é uma ideia reformada, o Coram Deo, onde toda a minha existência ela é para a glória de Deus. Então, tudo que eu faço era servir ao Senhor. Então, lembra, culto é serviço. Eu vou servir ao Senhor, eu vou entregar ao Senhor, eu vou dar ao Senhor. Então, toda a minha vida, toda a minha existência é para glorificar. Então, se eu estou trabalhando, eu estou cultuando ao Senhor com o meu trabalho. Se eu estou ocioso, descansando, eu estou descansando em um momento de contemplação,
ocioso não no sentido de ócio, de preguiça, ocioso no sentido de tempo de descanso, eu estou fazendo isso para a glória de Deus, eu estou descansando, eu estou contemplando, eu estou ouvindo música, eu estou assistindo um filme, assistindo uma série, eu estou na mesa conversando com amigos, eu estou fazendo um churrasquinho, eu estou viajando, eu estou na estrada, enfim, eu estou fazendo isso para a glória de Deus, a minha vida é um culto ao Senhor. Essa é uma ideia também muito importante que foi levantada, foi trazida e ensinada pelos reformadores através da reforma protestante. Então, o culto é como a vida, a nossa vida como culto ao Senhor. E, para a gente encerrar, o culto público, que é o ajuntamento do corpo de Cristo. Então, Colossenses, acho que a gente já leu esse texto, vou ler de novo, que é importante. Colossenses capítulo 3, diz assim, ó, a respeito do culto público, tá? Opa, sim. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preenche a vida de vocês, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido, e tudo o que fizerem ou disserem façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Hebreus capítulo 10, verso 25 fala para a gente fazer esse ajuntamento. As cartas de Paulo também às igrejas mostram que eles se ajuntavam em um determinado local, em determinada hora, aos domingos, em especial aos domingos, para adorar ao Senhor, para ter esse momento de serviço ao Senhor de forma coletiva. Então você tem o culto doméstico, que é o culto familiar, você e a sua família, você tem um momento que é você e Deus ali na sua devocional, você também tem a sua vida cultuando o Senhor e você também tem todos aqueles que creem em Jesus Cristo se reunindo para glorificar o nome do Senhor. Então, nós fazemos isso, primeiro, Deus é o criador do culto, ele estabeleceu isso, ele exige essa obediência de nós. O culto tem, por ter seu criador, tem como a gente tem que fazer e ele tem os motivos para a gente cultuar, em primeiríssimo lugar, a glória de Deus. Tudo bem? Então, a gente caminhou por definição, criador do culto e motivos para cultuar, e nós caminhamos também para tipos de culto. Então, tipos de serviço ao Senhor. Eu vou servir ao Senhor com a minha família, eu vou servir ao Senhor eu sozinho no meu tempo devocional, eu vou servir ao Senhor com a minha vida, com a minha existência, e eu vou servir ao Senhor junto com outros irmãos da família da fé, reunidos para glorificar o nome dele. Tudo bem? Então a gente trabalhou a ideia de culto, agora a gente vai trabalhar a ideia de liturgia. E por que para nós liturgia é um assunto caro? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não. Pessoal do Meet, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ir mandando, tá? Por que para nós liturgia é um assunto caro? Porque nós entendemos que se Deus quer ser cultuado, e liturgia é esse serviço mesmo, é uma expressão, é uma forma da gente organizar a nossa adoração ao Senhor. Inclusive isso tem que ser feita com base naquilo que a palavra de Deus determina. Então, mais uma vez, se Deus criou o culto, ele é o criador do culto e ele fala o que ele quer a respeito desse culto, a maneira como a gente vai fazer essa expressão também precisa ser pautada pela palavra de Deus, tá? Então, a gente vai ver sobre a liturgia. Não é uma forma de alcançar a salvação, não é uma forma de alcançar a graça, mas é uma forma da gente se expressar diante do Senhor. Então, a liturgia é essa expressão que nós vamos entregar, a maneira como a gente vai se declarar ao Senhor, adorar ao Senhor, apresentar os nossos cânticos, as nossas ações de graça, os nossos sacrifícios e tudo mais. Então, a liturgia é esse expressar desse povo ou do seu momento com Deus ou da sua família com Deus. E é importante que essa liturgia, essa forma de expressão, também seja estabelecida pela palavra de Deus. Tudo bem? Então, eu lembro, por exemplo, que em um determinado ano, a minha devocional tinha algumas etapas, né? Então, eu lia uma devocional que a minha própria mãe escreveu para mim, eu lia um outro devocional de Spurgeon, eu lia a devocional que o Ministério King's Kids escrevia e, obviamente, eu lia uma porção da Palavra de Deus. E eu fazia isso em uma determinada ordem, também tinha a minha lista de oração e eu ia ticando item por item, pessoa por pessoa e tudo mais.
E eu lembro que às vezes, em alguns dias da semana, eventualmente eu não conseguia cumprir esse ritual, sabe, litúrgico que eu fazia. E eu tinha a sensação de que o meu tempo com Deus foi menos proveitoso ou menos digno, porque aquilo saiu de ordem, eu não consegui cumprir com aquele meu ritual. Então, veja, a gente vai se expressar, a liturgia é a nossa expressão. Então, a gente precisa entender que a nossa expressão precisa ser pautada pela palavra de Deus e não do jeito que eu gosto. Eu gosto de ler o devocional 1, devocional 2. Tudo bem, eu não estou dizendo que isso é errado, mas eu estou dizendo que é importante que a nossa liturgia, principalmente com a nossa matéria, que é a eclesiologia, a igreja e a liturgia do culto público, que é na igreja, seja feito pautado nas escrituras, tá bom? Então, essa forma a nossa expressão de adoração e gratidão a Deus. Então, uma diferença importante. Tem uma pergunta? Deixa eu ver aqui. Tem uma diferença bastante significativa. Olha, o Mário Maras fez uma pergunta importante. Onde se enquadram os cultos temáticos? Exemplo, culto de homens, culto de mulheres, culto da vitória e assim vai. A gente vai chegar lá e a gente vai perceber como que isso a gente faz alguns movimentos dentro da igreja, tá? Mas a pergunta que eu vou fazer para você, Maria, a gente vai conversar sobre isso logo após a gente fechar também o YouTube, aonde você vê na palavra de Deus uma liturgia de culto de homens, culto de mulheres, culto da vitória, etc, etc. Você consegue puxar na sua memória alguma referência, algum princípio bíblico que traz essas temáticas para nós? E mais uma vez, eu não vou falar se é certo ou errado, tá? Porque existem alguns princípios a serem alcançados quando a gente faz a ideia temática, principalmente da comunicação, de ser assertivo na comunicação, que é um princípio também reformado, de você conseguir comunicar com a comunidade, tá? Então, e pensando nisso, nessas diferenças de liturgias, olha a grande diferença de uma liturgia reformada, isso já vai responder você, Mário. De uma liturgia reformada para uma liturgia de outras igrejas que não são reformadas. São protestantes, mas não são reformadas. A liturgia reformada, basicamente, vai fazer somente aquilo que está expressamente na palavra, tá? Então, se cantar uma música está na palavra, então eu consigo colocar na minha liturgia. Se tocar um instrumento está na palavra, então eu consigo colocar isso na minha liturgia. Se orar está na palavra, eu consigo colocar na minha liturgia. Se fazer qualquer outra coisa não está na palavra, eu não vou inserir na liturgia. E aí a gente vai perceber que muitas coisas que acontecem hoje em várias comunidades, que a Bíblia não proíbe, mas igrejas reformadas não adotam. Porque tem esse princípio. Nós vamos inserir na nossa liturgia aquilo que somente está escrito na palavra de Deus. Ao passo que outras igrejas, elas inserem na sua liturgia tudo aquilo que não é proibido, tá? Então, olha a diferença. Vou com mais calma. Liturgia reformada. Igreja presbiteriana, batistas tradicionais, batistas reformados, tá? A liturgia, ela é elaborada pensando, isso aqui está expressamente permitido, orientado pela palavra de Deus. Isso é uma igreja presbiteriana ou uma batista reformada. Outras denominações, nós vamos colocar na nossa liturgia elementos de adoração, expressões de adoração que a palavra de Deus não proíbe. Vou dar um exemplo muito simples. A palavra de Deus não traz nenhum momento o teatro como uma expressão de adoração, por um culto público, por exemplo. Não traz isso. Então, se na palavra, se na Bíblia não traz esse elemento de forma explícita, clara, então eu não coloco numa liturgia de um culto público. Ao passo que outras denominações, elas colocam o teatro, porque a Bíblia não proíbe. Então, veja, o teatro é pecado? Óbvio que não. O teatro não é um pecado, não é pecado. É pecado eu adorar a Deus fazendo teatro? Não. É pecado eu evangelizar através do teatro? Não, não estou dizendo isso. Nós estamos tratando de liturgia de um culto público, tá? Como a comunidade vai se expressar nesse culto, que é esse serviço ao Senhor. Uma igreja que não é reformada, ela entende, a Bíblia não proíbe. É uma expressão digna, é uma expressão que o próprio Deus criou, as artes, a pintura, por exemplo. Então eu posso usar isso como uma expressão de adoração num culto público.
ao passo que a igreja reformada fala assim, poxa, essa expressão de adoração não está expressamente explícita nas escrituras para ser inserida em uma liturgia de culto público. Logo, não vamos colocar. Tudo bem? Então essa é a grande diferença, vocês vão perceber. Então, pensando na igreja reformada, que é a maneira como nós estamos estudando, é a tradição pela qual nós estudamos e seguimos. As liturgias, elas são retiradas, extraídas de textos bíblicos, tá? Então nós temos modelos bíblicos de liturgias. E obviamente não vai dar para a gente trabalhar todas as liturgias aqui, mas nós temos uma liturgia, uma expressão de adoração que o próprio Deus determina lá em Êxodo, quando ele institui o tabernáculo. Então ali Deus fala como que as coisas devem acontecer. No templo também, mais uma vez, Deus fala assim, ó, o culto vai acontecer assim, 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 assim. No Sinédrio, que era um lugar onde as pessoas se reuniam, os religiosos se reuniam não só para adorar ao Senhor, ensinar a palavra, mas também para decisões legislativas. Então ali também tinha uma orientação. Nós também temos o culto cristão, lá em Atos 2, como que as coisas aconteciam, e a gente tem a instituição dos sacramentos, como isso deve acontecer, e a gente tem um modelo de Isaías capítulo 6, que é o que a gente vai usar como uma grande base, ou talvez uma das principais bases para a liturgia reformada e para o culto reformado, a liturgia da igreja reformada. Então, abre comigo em Isaías capítulo 6. Um texto muitíssimo conhecido. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse, veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me. E ele disse, vá e diga a este povo. E aí o próprio Deus começa a trazer a instrução para Isaías. Então essa é uma visão que Isaías tem a respeito do trono do Senhor e como as coisas estavam acontecendo ali. E essa é uma base para a gente extrair alguns princípios de uma liturgia. Primeiro, chamada adoração. E a gente vê aqui os anjos. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Declarando os atributos de Deus. E olha só que interessante. A adoração aqui, e se você puxar em qualquer culto público, se você puxar, por exemplo, o texto de Colossenses capítulo 1, se você puxar o texto de Efésios capítulo 2, que poderia ser uma poesia ou uma canção, tanto de Colossenses 1 quanto de Efésios capítulo 2, eles poderiam ser ou uma poesia ou uma canção da igreja primitiva, da igreja apostólica ali. Você tem uma característica que é bastante semelhante a esse texto, que é a música, as declarações têm a ver com Deus, o seu caráter, a sua obra. Não tem a ver com as necessidades do nosso coração, as nossas tribulações, as nossas demandas. Não tem a ver com o homem, não tem a ver com o ser humano, o egocentrismo, as minhas sensações. Não tem a ver com isso. O culto é um serviço ao Senhor onde eu chego diante dele, cantando e clamando, igual o Salmo 95, igual o Salmo 100, e eu vou dizer quem ele é. Eu vou dizer o que ele fez, as suas obras, as obras de suas mãos. Então, a gente tem essa chamada adoração, nós temos essa confissão de pecados. Olha que Isaías fala, estou perdido, é o meu fim. Ele reconhece o seu próprio pecado.
Ele confessa seu próprio pecado. Eu estou perdido. Eu vi alguém santo e eu sou impuro e vivo junto com gente impura também. Então, esse chamado, esse convite à adoração de dizer que quem o Senhor é, reconhecendo o nosso próprio pecado. Nós temos a exposição da vontade de Deus, os sacramentos, obviamente não está estabelecido aqui, os sacramentos e depois o envio. Então, não somente o texto de Isaías, a gente vai ter outros textos também para fundamentar uma liturgia reformada, mas eu puxei esse em especial. Ele fundamenta esses princípios, esse ritual, vou colocar entre aspas, esse ritual de eu vou chamar o povo a adorar o Senhor, a reconhecer quem Ele é, reconhecendo a partir de quem Ele é a nossa imundícia, a nossa pecaminosidade, o quanto nós precisamos de perdão. Vamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Vamos participar dessa ceia, vamos participar do corpo que Ele nos chamou para essa mesa e depois nós seremos enviados pelo próprio Deus com a bênção do Senhor para fazer aquilo que Ele disse que Ele quer que a gente faça. Então perceba, dentro da liturgia reformada, nós fazemos o quê no nosso serviço comunitário ao Senhor? Aquilo que Ele quer, aquilo que a Bíblia expressamente falou que deve ser feito. Então nós vamos extrair de várias liturgias ao longo das Escrituras aquilo que o culto deve conter. E como a gente vai expressar esse serviço, tá? Olha só alguns elementos do culto. Música, a gente viu, por exemplo, em Salmos, a gente vê também em Colossenses capítulo 3 que a gente leu, oração, contribuição, tem um texto de 2 Coríntios, se não me falha a memória, deixa eu puxar aqui, muito importante sobre contribuição. Então, a igreja colocou, exatamente, é um texto bastante longo, um capítulo inteiro dedicado de Paulo à igreja de Corinto sobre a generosidade, sobre o momento que a igreja, aquela comunidade se junta para contribuir financeiramente, para suprir as necessidades da própria igreja. Então, a coleta dos dízimos, das ofertas no culto público, não é uma invenção do pastor ganancioso que quer enriquecer às custas da viúva pobre, às custas do povo. Não! Se existe um momento de contribuição, é porque a igreja e a própria Escritura estabelece isso como um princípio para nós, como uma prática para nós. E aqui no caso, 2 Coríntios capítulo 2, quando a igreja de Corinto, Paulo traz várias orientações a respeito do porquê e como fazer isso. Então, a contribuição é um elemento do culto, a leitura e pregação. Então, lembra quando a gente falou sobre pregação expositiva? Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Quando a gente estende isso para o culto público, leia o texto, cante o texto, ore o texto, pregue o texto, aplique o texto. É justamente sobre a palavra, a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Então, no culto público é um momento onde a vontade de Deus revelada ganha ênfase. Por isso que na igreja reformada, qual que é a grande ênfase do culto, no sentido de qual que é o momento talvez crucial do culto? É a exposição das Escrituras. Por que a exposição das Escrituras? Porque vocês gostam de ser os que sabem mais da Bíblia, os sabichões? Não, porque nós entendemos que a Escritura é a vontade de Deus revelada. E quando nós lemos, quando nós estudamos, quando nós declaramos, quando nós fazemos uma leitura ou cantamos as Escrituras, inclusive no culto, nós estamos declarando, reconhecendo a vontade de Deus, do próprio Deus. Por isso que numa igreja reformada, a exposição bíblica ela ganha destaque, ganha um papel importantíssimo, porque nós entendemos, é a vontade de Deus revelada aqui. Por isso merece uma atenção especial. Sacramentos, igualmente importantes, os sacramentos fazem parte da vida cristã. Lembrando, na igreja reformada, sacramento de entrada, batismo, sacramento de manutenção, de permanência, a Santa Ceia e, por fim, a bênção apostólica, onde o povo, depois de se juntar, obedecer ao Senhor, glorificar, entregar o seu serviço a Deus, agora eles serão enviados ao mundo para testemunhar a respeito da vontade de Deus. Então, essa é uma grande diferença de uma liturgia reformada de uma liturgia de outras igrejas que não são reformadas. Qual que é? A ideia está explícito, está claro,
tá fundamentado, então nós faremos. Não está aqui, não existe um texto que possa trazer como base para a gente colocar na nossa expressão de culto público, então não vamos pôr. Esse é o princípio. Então, é como desde o início, a autoridade e a suficiência das Escrituras como a nossa única regra de fé e prática, como a nossa única fonte de autoridade no sentido de como fazer também, tá bom? Pensando nisso e também trazendo um pouquinho de contexto histórico a respeito da liturgia reformada, até para a gente conversar daqui a pouco. É importante que você saiba que na época da Reforma, a missa, a Igreja Católica, que era basicamente a única denominação, ela realizava as missas em latim e o povo não tinha acesso às Escrituras. Então, quando teve a Reforma Protestante, os reformadores tinham como princípio trazer a simplicidade da liturgia. Então, o que eles estavam pensando? Nós precisamos ter essa liturgia conforme a palavra de Deus e não conforme ao longo dos anos a liturgia foi sendo trabalhada com elementos inseridos pela própria igreja. Não, precisamos voltar para que a igreja faça a liturgia conforme a própria palavra determina. Precisamos simplificar para que o povo entenda. Então, há esse constante exercício de uma igreja reformada de voltar para a simplicidade litúrgica, onde o povo consegue entender, onde o povo vai ter facilidade de compreensão, em especial, ou talvez o principal motivo é da vontade revelada de Deus nas Escrituras. Por isso que o culto é na língua do povo, por isso que nós temos a tradução da palavra de Deus. Isso é fruto da Reforma Protestante, tá bom? Para a gente encerrar, nós temos na Confissão de Westminster, no capítulo 11, o princípio regulador do culto. Então, o pessoal do MIT já tem esse documento, inclusive com fundamentação bíblica, se não me falha a memória. Então, olha algumas orientações a respeito da liturgia e do culto. Ambiente de decência e ordem, reverência e santo temor. Então, o culto tem que ter ordem, tem que ter organização, não é bagunçado, não é de qualquer jeito, não é feito nas coxas, tem que ter reverência, tem que ter temor. Sabe a ideia de que o culto está rolando e você está viajando, e você está conversando, e você está mexendo no celular. Já chegou a casos extremos aqui no Brasil, onde está tendo culto e o pessoal contrata lanchonete para dentro do culto, durante o culto, ficar fornecendo lanches, hambúrgueres e refrigerante para o povo durante o culto público. Então, a gente precisa ter reverência com aquilo que está acontecendo, temor do Senhor. Culto genuíno oferecido a Deus por meio do mediador Jesus Cristo. Então, todo culto, ele tem um único mediador entre nós e o próprio Deus, que é Jesus Cristo. Isso faz uma grande diferença e é uma grande oposição à liturgia da Igreja Católica por conta da Reforma, onde há outras mediações de Maria e os santos. Na Igreja Reformada e Igreja Protestante, o único mediador entre Deus e os homens é o próprio Jesus Cristo. Então todo culto é feito mediante Jesus Cristo. Ele é o nosso único e suficiente mediador. Outras orientações do princípio regulador do culto. Não utilizar imagens ou esculturas. Então a ideia é não só a simplicidade, mas também não fazer nenhuma associação da imagem do próprio Deus com alguma imagem ou escultura. Isso por conta de alguns textos que a gente tem nas Escrituras. Outra orientação, sem regras inventadas pelos homens. Ou seja, eu não vou colocar na minha liturgia, na minha igreja, uma regra, uma formalidade ou qualquer coisa que seja que não é orientada pela palavra de Deus. Eu mesmo inventei porque eu acho que isso é bom. Por isso que isso atinge diretamente a nossa maneira de perceber o culto quando a gente vai embora para casa. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que você acha que é melhor, é do jeito que a própria palavra estabelece, tá bom? Louvor e adoração dirigidos somente a Deus. Então, também o princípio da reforma só lhe deu glória e a adoração deve partir do íntimo do indivíduo. A ideia de sinceridade, de genuinidade, sabe? De ser franco com Deus, rasgar o coração mesmo. Não ser uma adoração falsa, leviana diante do Senhor. Então, tudo isso está no princípio regulador do culto através dos parágrafos ali dentro desse capítulo 11. Tudo bem? Então, a gente trabalhou a ideia de culto e a ideia de liturgia.
Culto é o nosso serviço ao Senhor. E a liturgia é a maneira como nós vamos expressar esse serviço ao Senhor. O culto, ele é esse serviço que tem um Criador e tem motivos para a gente fazer. A liturgia é essa nossa expressão de serviço ao Senhor, que é também igualmente ao culto pautada pela palavra de Deus. Essa é a grande característica de uma liturgia reformada. Tudo que vai acontecer no culto tem que estar aqui na Bíblia, de forma expressa. Não é que a Bíblia não proíbe. Tudo bem, a Bíblia não proíbe. Mas como a Bíblia não traz clareza para esse elemento ser inserido na liturgia, a Igreja Reformada não vai inserir. Tudo bem? Por isso que você vê, por exemplo, comparado, por exemplo, com uma igreja pentecostal, você vê que as pessoas têm a ideia de que a igreja presbiteriana ela tem uma liturgia muito semelhante à igreja católica, porque é uma liturgia mais formalizada, uma liturgia mais enrijecida e etc, etc. Porque tem esse princípio. Nós não vamos inserir nada na nossa liturgia que não esteja expressamente estabelecido na palavra de Deus. Ao passo que outras denominações, se a Bíblia não proíbe, eu posso me expressar assim, inclusive no culto público. Tudo bem? Então essa é uma grande diferença para que você comece a refletir sobre culto e liturgia. Eu quero te convidar também a refletir como a liturgia da sua igreja é feita, não no sentido de crítica, mas para que você entenda o caminho que vocês estão fazendo de serviço ao Senhor. O que acontece na abertura do culto? O que o pastor traz de ênfase, de ensino, ou o que o presbítero está ensinando na abertura do culto? Durante o culto, se há leituras bíblicas e quais são as intenções de cada uma dessas leituras. Tudo isso serve para adorar ao Senhor e para a edificação do corpo. É importante que você participe, compreenda e se envolva nesse serviço ao Senhor, serviço comunitário ao Senhor, serviço da comunidade ao Senhor. Tudo bem? Eu espero que você tenha aprendido. Se você tiver dúvida, você deixa aí nos comentários do YouTube, que a gente passando aí pelos comentários a gente responde. Eu quero orar por você e depois a gente continua com o pessoal do Meet. Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de cultuar e te adorar. E o Senhor também traz para nós como o Senhor deseja isso. Obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor não deixou para nós isso aberto, porque o nosso coração é inclinado ao pecado, o nosso coração é egoísta, o nosso coração tem divisão, tem dúvida. Muito obrigado porque o Senhor é claro na sua vontade. O Senhor diz que quer ser adorado e o Senhor diz como o Senhor quer ser adorado. Por isso, Espírito Santo, ministre aos nossos corações, em especial em como nós analisamos o culto depois que nós saímos dele. Quando a gente vai para casa, quando a gente sai com os amigos, quais são os comentários, quais são os critérios que nós aplicamos para poder identificar se o culto foi uma bênção ou não. Constrange o nosso coração, nos ensina, nos corrija e conforme o nosso comportamento e a nossa mentalidade, conforme a tua santa vontade estabelecida, Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, para que o Senhor esteja me ensinando e ensinando os meus amigos aqui. Em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado e para que a tua santa igreja avance e amadureça, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Deus te abençoe. Até quarta-feira que vem e eu continuo aqui com o pessoal do Meet. Tudo bem? Beleza, Vini?